complicado. Olha, a polêmica aqui está grande em torno disso, mas a base é educação e a gente já está chegando a essa conclusão. O Afanásio me disse uma frase aqui que eu achei ótima, que agora para o show da Lady Gaga, os shows grandes que aconteceram esse ano, nós tivemos as pessoas na madrugada, pernoitando, se esforçando para estar lá, para ser o primeiro a conseguir o ingresso. E no Enem, uns 20% que chegaram mais tarde porque estava na balada, porque estava na turma, porque estava em tudo quanto é lugar. Né? Então, e chega no Enem já depois da hora. Também. Você quer um exemplo paralelo? Neguinho vai uma coisa que eu acho fantástica em São Paulo. Eu sou mineira, falo de conhecimento de causa, porque assim, você sabe que estrada em São Paulo é estrada, em Minas é trio, né? É um trio, você pega um trio e vai. Minha mãe fala, mas é verdade. Mudou-se um pouco, mas ainda continua ainda. Minas a coisa vai depois. Você sabe que em São Paulo tem uma coisa chamada poupa-tempo, que você vai e tira todos os documentos, né? Então você vai ficar 2 horas no alimento, pô, perdi o dia, um alimento poupa-tempo e tal. Aí vai tirar o visto da Embaixada Americana, espera 7 horas, paga a taxa, você sabe que tá pagando. Toma a tarraqueta e acha lindo. Eu não entendo brasileiro. Eu não entendo. Ô, Valdir, assim, como funcionam os abrigos? Como é que funciona a sua instituição ligada a essa questão dos abrigos, que eu realmente desconhecia, né? E você estava me explicando a respeito disso ontem em casa. Eu vou te falar a verdade para você aqui no seu programa. Vou abrir hoje a primeira vez que a gente está entrando nesse assunto em um programa de televisão, porque até então ninguém sabe o que eu fiz. Na verdade, eu fui nos abrigos, porque eu atendo São Paulo já 20 anos que eu tenho aqui um atendimento com a população. 20 anos no rádio, então eu fiz um grande nome em São Paulo, nesses 20 anos no rádio. E eu agora na Rede TV, com o seu programa na Rede TV, que está maravilhoso, né? Nós estamos com um quadro com 15 minutos para poder a gente agregar os parceiros, os amigos, porque eu sozinho não vou aguentar. Sim. Na verdade, a gente vê São Paulo, essa gestão do Kassab foi a pior de todas as piores. Por quê? Por quê? Eu queria saber. Por quê? Porque falar é fácil, você viver com o povo, quem passa fome é que sabe o que é fome. Ah, entendi. Então... E levar pãozinho na favela para as mães, isso é fácil. Qual que você atende? Eu vou chegar lá. Vai lá. Na verdade, Evê, qual é a preocupação minha como um pai, que eu tenho um filho com 17 anos. Sim, o Mike. Tem que pegar no pé dele para ir para a escola, porque o jovem quer namorar, hoje tá fácil, o sexo tá fácil, né? Antigamente você tinha o test drive para carro, hoje tem para gente, né? Então você casa, a minha mãe casou com um homem que não viu o corpo dele, depois na cama que foi ver o pai o marido que teve. Hoje você testa o marido, você testa a mulher, eu atendo. Que eu acho até muito pertinente. É gostoso, você vai ver, vai conhecer. Você não vai comprar uma coisa que você não sabe, né? Você depende, né? Claro, falando nisso, vai desculpar, mas aí você conta coisas, entendeu? Não, tá ótimo a sua visão. Tem que fazer um test drive. Antigamente você não tinha esse test drive. Eu só acho que também tem um discurso que a gente tem que rever, que é a questão de, não, os casamentos eram mantidos só porque era uma obrigação. Eu vou dar um exemplo de uma família. Casamento, meu amor, só pro teu governo. Casamento com amor foi instituído dos anos 60 para cá. Até os anos 60 era um tratado comercial. Mas eu vou te falar uma Repito de novo, coisa. Casamento foi permitido à sociedade moderna agregar sentimento ao casamento dos anos 60 para cá. Eu vivenciei isso dentro de casa, né? Eu vou te falar. O papai, ele, talvez a mamãe, com certeza não foi a primeira namorada dele, mas ele foi o primeiro namorado dela desde o colégio. Eles ficaram casados quase 50 anos. Eu tenho, desde antes dele falecer, pouco antes dele falecer, o papai toda semana, ele escrevia uma carta de amor para ela. Eu tenho isso guardado. Ele, no dia dos namorados, antes dele falecer, ele deixava, porque ela gosta de sonhos de valsa, ele deixava com a caixa de bombom sonhos de valsa e um bilhete para ela dizendo que ela é a eterna namorada dele. Essa preocupação existiu na cabeça dele durante os quase 50 anos de casamento. Eu acho que existem exceções. Não estou falando que é regra. Claro. Existem exceções. Você tem uma felicidade disso, mas eu estou falando que é uma coisa que é datada. Eu estou fazendo um espetáculo que fala sobre isso, Meninas Crescidas Não Choram, que fala sobre isso, sobre essa coisa da busca da mulher. Meninas Crescidas Não Choram, que eu vou fazer no Fita, em Angra dos Reis, vou estrear no Fita. Sim. E é uma peça que fala desde antes, a peça começa antes, começa quando, da criação, quando Deus criou Adão e Lilith do mesmo barro. E aí a Lilith, por questionar por que o Adão tinha que ficar por cima, foi expulsa do paraíso. Aí o cristianismo veio, instituiu a Eva, dizendo que ela foi criada da costela. Mas antes da Eva, teve a Lilith. E a Lilith depois foi chamada de bruxa, de demônio e tal, porque voltou em forma de serpente. Mas enfim, a mulher questionou.
Você questionou... Senhor antropólogo. Arqueólogo. Mas eu já estou botando você com uma qualificação. Essa coisa de Obrigado, questionar. Porque o conhecimento, Evê, nunca foi dado a todo mundo. O conhecimento é uma coisa manipulada até para você reger as massas. Sim, a gente sabe. Quando o Claro, conhecimento claro. é dado... Não, mas é que quando hoje você o pessoal questiona... não aposta no casamento. O sujeito É, ele pensa também. em casar, olha, se não der certo, É o você que o vai pra lá, Valdir está falando. Aí né? você tá conhece... errado. Então o pessoal É não o que você está acredita, dizendo, não né? aposta, O não test drive investe. foi nesse sentido, E né? eu De não não queria, apostar numa é, relação afetiva, né? Responder a sua pergunta, porque eu fui nos abrigos pessoalmente em São Paulo, com a doutora Carmen, trabalha no Instituto, é uma pessoa que tem peso para mim, é uma pessoa que tem responsabilidade. Sim. Eu fui pessoalmente, eu não fui pedir primeiro para a prefeitura, eu fui ver com meus olhos, eu queria saber o que era um abrigo, qual é a dificuldade de um jovem. Até entendo quando o juiz fala para mim que a criança, quando tem 2 irmãos, não pode separar. Porque quando a mãe é presa com cocaína, tráfico de droga, o conselho tutelar vai, pega essa criança, leva para o juiz e o juiz vai designar essa criança para um abrigo. Aonde eu resido na Lapa, eu fui em todos. Então nós temos as instituições dos padres, nós temos a AGES. Só que a minha colocação, eu quero abrir isso na imprensa, por quê? Porque eu vou pessoalmente, eu converso com jovens e não acho legal você, vamos supor, eu vou para a cadeia, deixo meu filho vai para um abrigo. Mas quem é que vai incentivar? Tá bom, nós temos o psicólogo, nós temos o educador, nós temos uma diretoria nessa entidade. Mas você misturar uma criança com 2 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 12, 14, tudo junto, eu não acho legal. Você tem quem se espelhar também. Claro que você não. tem quem se orientar. Claro. Agora, você levantar de manhã e você pode passear. Criança não pode, tem que educador. O abrigo, para vocês entenderem, são crianças que muita gente fala, como especiais. é como... Não, são crianças que, na verdade, os pais é que cometeram um delito, não é isso, doutora Carmen? Ou crianças que sofreram sofreram abuso Algum sexual abuso também, da né? família. Então o governo ficaram abriga órfãos. a elas, né? Quer dizer, dá esse abrigo a Não elas. são crianças que infracionaram. Entendi. As São que infracion- vítimas de uma infração. São vítimas. E a Fundação Casa é a que são para aquelas crianças que já se tornaram infratoras. Porque as pessoas confundem e muita gente não conhece esse trabalho e que ainda não tem total eficiência. E algumas pessoas que estão trabalhando podem isso. estar ajudando a essas crianças. Você já imaginou que essas crianças não cometeram um delito, elas não têm culpa? E elas, de repente, podem vir a cometer, elas podem se transformar nisso. Muito bem. Porque a Não, sociedade daí a está se razão é o que ele preocupando com disse, isso, não porque pode ele misturar com desconhece a outra. Não pode Tem misturar. idade, tem que ter uma escala Tem que de ter. idade Eu acho. educacional, pedagógica. Não pode misturar uma de 3 anos com uma de 16. Não, mesmo Sim. porque tem a parte sexual, né? E nós temos ainda uma outra esse é dificuldade o que eu grande acho, viu, detalhe. Evê? Outra dificuldade. parte sexual é perigoso. Você com 18 anos, você sai e vai para uma república e o Estado ou a entidade, como no caso é uma AGES, ela recebe o dinheiro do governo, mas podemos melhorar isso. Vocês Eu não têm vejo- ensino profissionalizante lá também? Eu estou montando com meus próprios esforços, eu tenho um instituto. Ah, o governo não mantém isso? Não, eu estou começando esse, porque ninguém faz esse Ninguém nunca trabalho. fez. Não Mas faz. aí que está, porque com Olha, que 14 absurdo. anos, 13 anos, o garoto, a menina, tem que ter já uma atividade, uma Tem que estar habilidade direcionado. profissional. Uma oficina para Claro. teatro, porque eu quero incluir. Claro. A Nani faz que teatro, estar acho maravilhoso direcionado. isso. Então, pegar Claro. o jovem que está lá, tio Exatamente. Valdir, eu quero ser ator, eu quero ser Exatamente. jornalista. Então aí eu fico olhando, falei, doutora Carmen, Parte eu não posso musical, mais esperar tudo, claro. esse momento, que eu vou esperar o governo, vou esperar não sei quem me ajudar. Bacana essa eu sua vou iniciativa, começar. cara. Bacana mesmo. Então eu aluguei um imóvel na Lapa, já estou acabando a reforma dele, eu quero ampliar com os meus amigos, parceiros, que nós temos empresários maravilhosos, temos uma verba de empresas que é normal você contribuir, mas faz um trabalho. Mas sabe que Não está é dando pegar o certo. O dinheiro. jeito ele Sim. colabora, mas sabendo que está dando certo. O cara não vai jogar o dinheiro no escuro Não, sem e saber. você recuperar um jovem, sim, de 14 anos que está começando a entrar, dá tempo de tirar. Sim. Eu faço isso, E é o dá seguinte, tempo. e prepará-lo para a fase adulta que vem ele. Daqui uns dias ele completa 18 anos e ele não está capacitado para ser inserido no mercado de trabalho. Esse é o trabalho que ele quer fazer. E não vou te mentir, não. Todos os meus amigos falaram, Valdir, você não precisa disso. Você vai pegar um abacaxi. Eu falei, eu pego abacaxi com casca e tudo. Não, mas e o problema da nossa lei também? Porque se você pega a lei, com 14 anos você não pode trabalhar. Agora, qual é a empresa que vai pegar um garoto com 16, 17, Que não quando tem ele nenhum pode ser preparo. chamado
para ir pro O governo, para garoto servir com o exército. 16 anos, né, Nanipi, por aquilo que você estava falando sobre até quebrar a porta-boate, porque não entra. Eles entram, eles fazem tudo, têm conhecimento de tudo, às vezes dá banho na gente, de conhecimento de tantas coisas. Fica o documento. Mas na verdade não pode ser Legalmente punido, não não pode. pode trabalhar, Exatamente. não pode... Gente, eu não entendo. Não, mas Eu as acho- empresas podem, em seu quadro, agregar os menores como aprendizes Claro. e ele recebe um salário por isso e faz um curso profissionalizante. Mas Existe- veja só, Poderá fazer veja um só pouco. que situação. Eu tinha um programa de rádio e um supermercado, o Eldorado, Sim. que havia na Rua Pamplona, fazia o que? Hoje Admitia é o garotos, Carrefour. garotos Carrefour. de 13, 14 anos para ajudar na embalagem. Não é? Você sabe que alguns fiscais do trabalho falaram, não pode fazer isso. Tem que colocar, não pode pregar a garotada. Mas o supermercado dava lanche, eles trabalhavam meio-dia e tinham que estudar. Estavam Tinha- qualificando. Marcelo, vou te dar a palavra, Eram porque eu tenho úteis. treinado. Eram úteis. Ah, não. Os fiscais do trabalho foram lá e penalizaram, multaram a empresa. Não pode. Então, esses moleques perderam o emprego, perderam o lanche e foram fazer o quê? Roubar. Fazer malabarismo ou no então farol. sabe fazer o E aí quê? pode, né? Marcelo, Pode. diga. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. As crianças desses pais sofrem o mesmo preconceito dos pais, por exemplo, quando saem de uma cadeia? Não. Até porque eu acho bonito Entendi. quando você pega um pai que é traficante e o filho me abraça e fala, eu não vou seguir meu pai. Entendi. Eu quero Ele ser viu um o exemplo cantor. antes. Mas e da sociedade? E isso A que me sociedade fez a não emoção lê isso. mudar a cabeça na Nós saída. precisamos Eu digo, eu vou informar tocar esse a projeto. sociedade Ei, para gente, que nas não... conversas paralelas, o Foi público maravilhoso. não E está presta sendo atenção. maravilhoso, EV. Você pode marcar aqui no seu programa em revista que eu vou falar. Essa pauta, esse assunto vai repercutir em São Paulo. Sim, porque nós não temos É um assunto mais essa extenso. paciência. Você vai voltar para falar a respeito. O que você queria concluir? Você estava dizendo... O que precisa, esses abrigos, a sociedade, a comunidade, porque esses abrigos são montados em casas na periferia ou no centro da cidade. Quantas crianças por casa, mais ou menos? 22. 22. 22 o máximo, não pode. Só Os meninos, meninas? Meninos e meninas. Juntos? Criança, adolescente e jovem, tudo junto. Na Muito mesma misturado. casa. E não dá Que é problema? o que ele está trabalhar querendo...